Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Chech e te faço companhia a partir de agora. A Quaresma iniciou na última quarta-feira e segue até o Domingo de Ramos, no dia 3 de abril. Esse é o período em que os fiéis católicos se preparam para a Páscoa e que marca também o início da campanha da fraternidade. Neste ano, a campanha, mais uma vez, chama a atenção para a fome. Em Maringá, no noroeste do Paraná, a campanha da Fraternidade 2023 foi lançada nesta quarta-feira de cinzas. A solenidade contou com a presença do arcebispo metropolitano Dom Frei Severino Clasen, de autoridades, representantes de entidades e da sociedade civil. Neste ano, a campanha traz o tema Fraternidade e Fome, com o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. No Brasil, é a terceira vez que a Igreja Católica reflete nesta temática. É preciso nós novamente retomar, entender o que Jesus ensinou. E Quaresma, 40 dias de penitência, de conversão, significa entender o que Jesus falou. Não o que nós pensamos, não o que nós queremos, mas o que deve mudar o comportamento humano para que nós cheguemos a acolher, sobretudo, os que estão mais necessitados e carentes. Por isso a igreja é insistente. A igreja tem que ser teimosa para fazer com que todos sejam incluídos e façam parte do reino de Deus, que é um reino de paz, de amor, de justiça, de fraternidade. Em 2022, 9 instituições foram beneficiadas com as doações arrecadadas pela Arquidiocese de Maringá ao final da campanha da fraternidade, que teve como tema central a educação. E a partir de agora, as entidades que trabalham com a temática da fome já podem inscrever seus projetos para a campanha 2023. Cada participante, cada cristão católico na missa, ele vai fazer a sua doação na oferta e esse montante então será revertido, 40% ele vai para o Fundo Nacional da Solidariedade e 60% ele fica na nossa arquidiocese. Nós abriremos um edital, esse edital é administrado pela Caritas e os projetos inscritos relacionados ao tema que vai atender esse público-alvo, então serão contemplados de acordo com o resultado que nós tivermos do fundo. A campanha da fraternidade se estende por todo o período da Quaresma e segue até o Domingo de Ramos, no dia 2 de abril. A mobilização é um importante instrumento de evangelização para sensibilizar a sociedade em prol dos mais necessitados. Todo dia crescer na dimensão da oração, do jejum, da esmola, fazer com que essas atitudes convertam, façam com que o coração se torne dócil, amoroso, cheio de compaixão e de amor. Isso só é possível quando nós acolhemos, sobretudo, os que mais sofrem, os que mais necessitam. A cada 2 ou 3 anos, o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, publica um documento em que faz projeções sobre os números de casos e mortes relacionados aos tumores mais comuns na população brasileira. E pela primeira vez na série histórica, o INCA concluiu que o câncer no pâncreas como um dos mais frequentes no país. O INCA estima que em 2023 serão diagnosticados 10.980 casos de câncer de pâncreas no país. Segundo o documento, o aumento da incidência desse tumor acontece nas regiões economicamente mais desenvolvidas e já aparece entre os 10 tumores que mais acometem as mulheres das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A taxa de letalidade também está em ascensão. Entre 2011 e 2020, as mortes por ano relacionadas a essa enfermidade saltaram de 7.700 para 11.800, um aumento de mais de 50%. Em números absolutos, o INCA calcula que em 2020, o câncer de pâncreas matou 5.882 homens e 6.011 mulheres. Isso faz com que esse tumor seja o 7º mais mortal para eles e o 5º para elas. O pâncreas é uma glândula responsável por produzir a insulina, um hormônio essencial no aproveitamento da glicose como fonte de energia para as células trabalharem. E a tendência de subida não é apenas nacional. Nos Estados Unidos, cientistas apontam que o câncer de pâncreas se tornará o 2º tipo mais letal, atrás apenas dos tumores de pulmão. Os números de casos também vão se elevar em mais de 65% entre os americanos nas próximas 2 décadas.
As mudanças nos valores do imposto de renda vão trazer dias melhores a brasileiros que ganham menos. Com isso, 13.700.000 contribuintes no Brasil devem deixar de pagar imposto de renda a partir do momento em que passarem a valer as novas regras. A faixa de isenção passará dos R$ 1.903,98 de hoje para R$ 2.112. Foi a previsão anunciada esta semana pela Receita Federal. A nova tabela passa a valer a partir do dia 1º de maio. O que vai mudar é que, de acordo com as novas regras que estão chegando, quem ganha até 2 salários mínimos estará livre do pagamento do imposto de renda. O número corresponde a 40% do número total de 32 milhões de declarações que foram entregues no ano passado para a Receita Federal. Está bem evidente que o novo modelo trará benefícios, sobretudo aos que ganham menos. Estima-se que as perdas de arrecadação cheguem a 3 bilhões e 200 milhões de reais de maio a dezembro deste ano e que cheguem a 6 bilhões de reais no ano que vem. Isso conforme números da Receita Federal. Um detalhe, a escolha feita pelo contribuinte pela dedução simplificada de R$ 528 é o que poderá garantir isenção do imposto para aquelas pessoas que têm renda de até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640 no novo valor. Os serviços de registros públicos de forma remota e digital já foram oferecidos por vários cartórios pelo Brasil. A plataforma oficial do governo vai oferecer um sistema online unificado de todos os ofícios do país de maneira padronizada. Entrou em vigor em todo o território nacional o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SERP, facilitando o acesso remoto aos serviços de diferentes tipos de cartórios. É mais um passo de aprimoramento dos registros públicos. O coroamento está sendo agora, então, com a implantação desse serviço. Esse sistema, a ideia dele é unificar todos os cartórios de registros públicos. Então, cartório, por exemplo, de registro civil, de registro de pessoas jurídicas e cartórios de imóveis. Ele vai fazer uma unificação. Então, eu vou ter acesso a todas essas informações online. O Brasil é o segundo país com mais serviços públicos digitalizados, atrás somente da Coreia do Sul. A ideia de unificação é agilizar os processos. Dessa forma, o usuário terá acesso a todos os serviços de todos os cartórios do Brasil na palma de sua mão. Acho que essa facilitação ela é própria do sistema que vivemos hoje. Então, não vale a pena a gente continuar com aquela necessidade da pessoa estar presente no local para fazer uma declaração, para fazer uma certidão, uma vez que eu consigo atestar que ela é ela com assinatura digital, com uma audiência virtual. A transformação digital nos serviços públicos já era um processo em andamento no governo brasileiro há alguns anos antes da pandemia de Covid. E com distanciamento social, ganhou ainda mais importância. Os serviços públicos agora, especialmente a nossa atividade, teve um incremento fantástico agora com a pandemia, né? E o resultado está aí. O sistema funcionará de forma parecida com o e-notariado que já está em atividade no Brasil. O benefício maior é a rapidez. Você pode pedir, por exemplo, uma certidão de nascimento, alguém que tenha nascido longe, né, hoje está em outro lado do país, ele consegue acessar, ele entra em contato com o cartório e ele pede essa certidão de nascimento. E essa certidão de nascimento vai ser encaminhada para ele, ou seja, ele não precisa ir até a cidade ou pedir para alguém ir até lá. A ideia é que essa certidão esteja providenciada em 4 horas. Passa a funcionar também o sistema de registro eletrônico de imóveis. Com ele, será possível fazer o levantamento de quais imóveis estão associados a um CPF ou CNPJ. Os serviços serão regulamentados e fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça. A facilidade e a maior rapidez dos prazos serão um dos pontos positivos da plataforma. A legislação vem com essa finalidade, inclusive essa finalidade está descrita na própria lei, que é desburocratizar certos serviços e facilitar o acesso. E essa facilitação do acesso traz a possibilidade de você pedir um determinado documento do outro lado do país, da sua casa, e que esse documento seja disponibilizado rapidamente.
E para encerrar o nosso boletim de hoje, olha só essa história. O cão mais velho do mundo já tem 30 anos, é isso mesmo. E apesar da idade, ele está muito bem e mora em Portugal. Olhando assim nem parece, mas Bobby é o cachorro mais velho do mundo. Ele foi certificado pelo Guinness no dia 1º de fevereiro, quando completou 30 anos e 266 dias. É uma marca inédita para um cachorro e ainda mais para um de sua raça. A expectativa média de vida de um rafeiro é entre 12 e 14 anos. O Bobby nasceu com mais 13 animais, eram 4 no total, os outros 3 não sobreviveram e o Bobby foi o único que ficou e lá está, os anos foram passando, longe de imaginar que chegaria aos 30 anos. Nós sempre tivemos um historial de animal muito longo, os nossos animais sempre duraram 15, 16, 18, tivemos um animal que durou 22 anos, que era o Chicote, mas pronto, o Bobby superou a escala e até hoje ainda cá está. Bobby vive rodeado de gatos em uma casa em Conqueiros, uma pequena cidade perto de Leiria, no centro de Portugal. Para a idade que tem, está muito bem a nível de fisionomia, está ótimo. Pronto, por dentro está mais complicado, não é? Já fiz alguns exames e lá dentro os órgãos estão muito juntos uns com os outros e pronto, mas a nível exterior está muito bom. Qual o segredo para viver tanto tempo? O dono atribui a longevidade do cão ao ambiente tranquilo em que vive e ao fato de comer igual à família, uma alimentação variada à base de carne e peixe. Benny! Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.